Salmo 95. Assentados mesmo, vamos ler a palavra. Diz: venham, venham, cantem ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à sua presença, na presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhes pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos, prostremos e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Deus, pois ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pastoreio, e rebanho que ele conduz. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, aonde os seus pais me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado com aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém, queridos irmãos? Que texto fabuloso, irmãos. E essa mensagem é inspirada numa mensagem que eu ouvi de um grande teólogo, Luiz Saião, teólogo batista. Ele fala muito e ele estuda muito. Então, uma vez, tendo uma aula com ele, eu peguei algumas ideias do que ele falou sobre o Salmo 95 e escrevi esse sermão. Muita gente, irmãos, gosta, muita gente espera isso na igreja, quando vem ao culto, agora é a hora do louvor. Então, para muitos é o momento mais importante, mais esperado, e hoje foi uma bênção aqui, né, com a presença de outros músicos. Então é um momento gostoso, maravilhoso, e realmente é. Mas adoração ou louvor não é só isso. Não é só esse movimento que nós temos na igreja, a hora do louvor. Adoração realmente é algo ligado à vida da pessoa. A vida da pessoa. Está relacionado a um reconhecimento concreto e específico de Deus em sua vida. É um reconhecimento: é o Deus da minha vida, é o meu Deus, é o meu pastor, é o meu Pai, é um Pai nosso. Então é algo pessoal mesmo, seu e Deus. Ninguém pode adorar Deus no seu lugar. É você e Deus. Aqui a gente está adorando junto. E é gostoso, um ajuda o outro, mas muitas vezes a adoração que Deus quer ver é a sua particular, e não é só nesse momento, mas principalmente em sua vida. É elogiar Deus. É tão bom receber um elogio, né? Nossa, como você está bonita. Nossa, como você está bem. Nossa, como você é educado. Como você fez bonito, como você é tão gostoso, você fez bem feito, a pessoa reconhece. Então Deus, quando Ele fez a natureza, quando Ele criou os pássaros, quando Ele criou tudo de lindo e maravilhoso nessa terra, Ele colocou para que o homem reconhecesse a Ele. Alguém um dia na Bíblia, eu aprendi no seminário, caiu até em alguns concílios de pastores, o seguinte: mostre Deus, fale de Deus para uma pessoa sem usar a Bíblia. Como é que você pode falar para alguém de Deus sem usar a Bíblia, sem citar a Bíblia? E a teologia fala assim da revelação através do quê? Da natureza das coisas criadas, do equilíbrio do universo, das estações do ano, da perfeição que é a criação. Então tem Deus ali. Tem o DNA de Deus ali. Então Deus, Ele quer que a gente reconheça Ele como Deus das montanhas, dos mares, do sol, da natureza. Isso é adoração, é esse reconhecer, e é expressar isso, né? É não ter medo de falar.
Olha, eu sirvo a esse Deus que fez tudo lindo, esse Deus que criou. A adoração está marcada na vida, tem que marcar a vida de uma pessoa. E o culto, esse momento aqui agora, tem que mostrar isso. No palco aqui não tem que aparecer a pessoa, mas Deus através da pessoa. É isso que tem que ser mostrado. O culto deve ser, irmãos, por isso, uma celebração. Eu vim aqui para celebrar esse Deus Criador, esse Deus que me deu vida, porque outro salmo diz: tudo que tem fôlego, tudo que respira, o quê? Louve ao Senhor. E aí ele diz lá, né, com ardufes, com dança, com palmas, com nós, todo o nosso ser, louvar ao Senhor. Então, a ideia é o seguinte: nós estamos aqui adorando ao Senhor, e daqui a pouco, mais ou menos umas 8h30, hoje até que está cedo aqui, mas umas 8h30 não, 8 horas, né? Daqui a pouquinho o culto vai acabar, e a gente vai falar: gente, acabou. Estava tão bom. Mas calma aí, nós vamos interromper essa adoração aqui, mas ela vai continuar durante a semana na tua vida. E semana que vem a gente solta o pause, aperta o play novamente e segue a adoração. Ela não termina aqui, ela continua quando você for embora. Então esta é a ideia do salmo, né? Elogiar a Deus é mais ou menos como um adolescente falando do jogo de futebol. Hoje o menino, torcedor do Fluminense, veio todo feliz, com um sorriso que eu nunca tinha visto, irmãos. Mas é lógico, né? O time dele ganhou. Pastor, você viu? Aí falou o nome do time e tal, e vibrou, falou bem. Pô, você viu o golaço e não sei o que, e o jogador e a taça, que coisa linda, né? Essa empolgação desse menino, é esse mesmo sentimento que nós temos que ter com Deus. Está entendendo? A mesma vibração que ele elogiou o jogador, que ele elogiou, que ficou feliz, que vestiu a camisa, ele tem que fazer isso para com o Senhor nosso Deus. Então por isso que eu estou aqui na frente, irmão, eu vibro com tudo. Os irmãos acham que está tudo bem, a igreja está bem, a minha vida está bem, às vezes não está, mas na obra de Deus eu vibro, irmãos. A viagem missionária, eu estou vibrando. Cada vez que eu vejo aquelas fotos dos irmãos vestindo a camiseta, lá na rua, distribuindo o folheto, eu vibro, irmãos, porque eu adoro ao Senhor, eu me empolgo com isso, eu falo bem, eu falo vamos, porque o meu estilo de vida é de adorador. Eu falo bem de Deus, eu falo bem da igreja, eu falo bem dos meus pastores, eu falo bem da liderança. Isso tudo é falar bem de Deus, porque a igreja é de Deus. Ele é o dono de tudo. Então, irmãos, a gente tem que entender o que é adoração, é falar bem, é expressividade, é um desejo, é uma disposição de elogiar, de falar bem. Isso é que significa adoração. É uma expressão do louvor. O salmista, que escreveu o Salmo 95, ele estava tentando mostrar exatamente isso. Exatamente isso. O salmista não se contenta com a beleza de Deus. Você conhece pessoas que... Eu estou ficando um pouco assim, meio sensível, quando eu ouço uma música, quando eu leio um texto. Hoje lá na classe de batismo, eu estava falando sobre a importância de ler a Bíblia, a importância de orar. Eu estava em alguns momentos até emocionado, chorando a todo momento, porque, irmãos, é tremendo. Ler a Bíblia, estudar as histórias, conhecer os personagens, saber o antes e depois, o que Deus faz, é tremendo. Então, irmãos, o salmista, então, ele não se contenta com a beleza de Deus, ele é detalhista. Conhece pessoas detalhistas? Então ele é detalhista quando ele coloca. Ele usa vários verbos para descrever ações diferentes, para expressar os gestos, os sons, para honrar e glorificar esse Deus. É muito bonito. Quem estuda o hebraico, a língua original, sabe que alguns escritos dos salmos são verdadeiras músicas mesmo, composições, poesias que se encaixam
e rimam. Então, para quem estuda mesmo a Bíblia, os Salmos, vê que na literatura bíblica, hebraica, é uma construção belíssima. Então o salmista caprichou aqui no seu escrito, no louvor ao Senhor. Então, qual o motivo por que a pessoa adora a Deus corretamente? Como adorar a Deus corretamente? Ou pior, como que tem pessoas que não conseguem adorar corretamente? Porque a pessoa, às vezes, ela não entra no clima. Por que ela não entra nessa esfera de adoração? Está todo mundo lá adorando, levantando a mão, querendo louvar o Senhor, sentindo, recebendo a mensagem, e a pessoa às vezes está lá no celular, ela está olhando para lá, ela sai todo momento, ela fica vagando, ela não entra nesse mover. Existe um mover especial aqui, mas a pessoa ela não sente nada. Por que isso acontece? A pessoa, primeiro, que o salmista coloca é o seguinte: ela não tem conhecimento desse Deus, ela não teve uma experiência profunda com esse Deus, ela não passou ainda algo que ela necessitou mesmo de Deus. Para quem é o teu louvor? Ela não sabe, ela só está cantando, ela está cantando aqui como se canta em casa, ou uma música secular. Eu gosto de músicas seculares, românticas, gosto de outras coisas, ouço outros artistas, mas não é a mesma coisa do que você adorar o Senhor com as músicas de Deus. Tem tantas músicas lindas, né? Fica muito difícil você falar bem, elogiar, falar bem, se empolgar de quem você não conhece. Como é que você vai falar bem de uma pessoa que você não conhece? Não tem como. Agora, uma pessoa que conhece quem é o nosso Deus, que vive com Ele, Ele sabe, Ele consegue adorar de verdade. Ele conhece o Senhor. O salmista aqui expressa algo para Deus, porque ele é capaz de descrever Deus com vários adjetivos para falar da pessoa de Deus. Quem é o Deus que se está louvando? Então no verso 3 ele diz, vamos ver aqui no verso 3. Pois, primeiro ele faz um convite, né? Louvem. Aí no verso 3 ele fala: pois o nosso Deus é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Então ele deixa bem claro quem é. Ele conhece, ele sabe, é o grande Deus. Na época que foi escrito o Salmo, existiam outros deuses. Então cada povo tinha o seu Deus. Cada povo de cada região adorava um Deus diferente. Por exemplo, lá, o pessoal que torcia, tinha uma turma que torcia para o time de Deus, do Deus verdadeiro, Javé. Agora lá em Moabe, os moabitas torcia para Camus, não é Canos é do Fluminense, né? Camus, era um outro deus dos moabitas. Então eles falavam bem de Camus, né, digamos assim. Os filisteus, por exemplo, eles adoravam Dagon. Então eles torciam, eles falavam bem, eles ofereciam oferendas, cada um para o seu Deus. Então era igual uma torcida de futebol. Um gritava Jeová, outro gritava Camus, o outro gritava Dagon. Então eles ficavam gritando, cada um para o seu Deus. E aí veio o salmista falando: não, o Deus que eu adoro é o grande Deus, é o Deus de toda da terra. Então ele elogiou Deus, ele identificou. Então cada povo tinha uma identidade com o seu Deus, tinha uma ligação com o seu Deus. É por isso que hoje a gente fala sempre na cruz de Jesus. Você vê que essa música, nós cantamos mais que tudo, ele fala de Deus, elogia a Deus pelo céu, criação e tudo, mas ele fala: por amor seu filho entregou em meu lugar. Então nós os cristãos temos uma identidade de quem nós adoramos, é Jesus, amém, irmãos? Quem é o Deus que você adora? Jesus, o Filho de Deus. Nós temos essa identidade, então ele é inesquecível para nós.
nós falamos bem de Jesus, nós adoramos a Jesus, nós imitamos a Jesus, nós falamos com alegria, nós pregamos Jesus, saímos da nossa casa e vamos para uma outra cidade, para quê? Para falar de Jesus. Por amor, a sua vida entregou. No verso 4 ele continua falando desse Deus, ele fala assim: olha, o nosso Deus, o meu Deus é o Deus das profundezas. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. As pessoas tinham medo das profundezas. Imagina, quando eu olho um poço e até às vezes a pessoa vai lá embaixo para resgatar outra, isso já me dá uma angústia, uma claustrofobia. Eu não consigo olhar para um buraco e entrar lá embaixo. É uma coisa, para mim é terrível, dá medo às profundezas. As águas tinham ligação com o mundo do além. O mar era uma divindade, o mar é uma divindade ligada ao mar, né? Quando ele diz profundezas, monstros assustadores, eles criam no Leviatã, do Behemoth, em Raabe. Então, quando ele fala assim, quando ele cita, o nosso Deus é o Deus das profundezas, ele está falando, é o Deus acima desses deuses aí que vocês têm medo. Então, não tenham medo, esteja com o nosso Deus, que Ele vai tirar esse medo que vocês têm do mar, das profundezas. No verso 4 ele também diz, Ele é o dono dos montes, né? Estão as profundezas da terra e o cume dos montes lhe pertencem. Os montes, se achava que 2 quilômetros de altura acabaria o nosso céu e começaria o primeiro céu. Então, ninguém poderia subir muito alto, porque lá habitava Deus. Então, eles falaram assim, olha, o nosso Deus é esse Deus que é acima dos montes. Ele é o dono, Ele está acima de tudo. No verso 6, ele também fala assim, ó, venham, ele convida de novo vocês a virem adorar esse Deus. Venham, adoremos, prostremos e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Deus, porque Ele é o nosso Criador. Ele é o Criador, Ele é quem formou você, Ele fez você. É por isso que desde o ventre a gente ora pelas crianças que estão crescendo na barriga da mãe, porque foi Deus que deu. Por mais que o homem tente, irmãos, ter filho, às vezes não tem filhos, mas Deus é que pega ali e fala assim, ó, tem agora, porque se Deus não quiser, Ele não vai ter. Mas Deus, Ele sopra nas narinas o fôlego da vida, é Ele que dá vida, Ele é o Criador, é Ele que vai dar tudo. Então esse é o nosso Deus, só pode adorar quem a gente conhece. O mar é lindo, inclusive eu até editei o vídeo, a irmã não colocou, mas no vídeo da música, do playback, tinha algumas imagens da natureza, é muito lindo o que Deus faz. O mar, por exemplo, quando o sol reflete no mar e você olha assim as cores, verde, azul, é coisa linda que Deus fez, é maravilhoso o que Deus faz, é incrível. Deus caprichou, o cuidado de Deus estabeleceu as diferentes tonalidades, os raios do sol. Foi visto na National Geographic, um fotógrafo que ganhou um prêmio, que ele fotografou os animais, um passarinho, foi identificado, ele tinha 7 cores, 7 cores, tão lindo que eram as asas dele, tão esplêndido. Gente, se tivesse 3 cores já seria bonito, mas Deus, Ele caprichou tanto que Ele colocou 7 cores naquele pássaro. Para quê? Para a gente olhar e falar, mas como? Quem fez isso? Por quê? E aí você se alegra. Eu falei esses dias sobre a graça, né? Vocês lembram dessa pregação? Muita gente achou interessante, né? E quando você fala, qual é a sua graça? Você já sorri. É a mesma coisa, quando a gente vê as coisas lindas que Deus fez, você abre os olhos e fala, mas que maravilha, aquilo te alegra, o teu dia muda. É igual a música, né? Quando a gente ouve um cantor, uma voz de uma pessoa cantando,
assim, a gente admira e fala assim: olha que bênção, que voz, glória a Deus pelaquela voz. Deus revela quem Ele é na sua criação, Deus revela quem Ele é na sua palavra. É maravilhoso, irmãos, é incrível, é incrível. Mas não é possível então adorar a Deus se você não conhecer, se você não beber da sua palavra. Então você tem que estudar a palavra. O Dr. Mark Lloyd Jones diz que o maior pecado, o pecado mais sério que alguém pode enfrentar na sua vida é o pecado da idolatria. E o que é idolatria? É você tirar a glória de Deus e colocar em outra pessoa. É uma coisa que é para você adorar a Deus, em vez de você adorar a Deus, você adora um objeto, adora a tecnologia, enfim, o que é adorar? É você acender vela? É você se ajoelhar? Não, é o teu tempo gasto. Às vezes você observa, quais são as tuas prioridades? Você gasta mais tempo lendo a Bíblia, orando, ou no celular? É no celular. Então, logo, você está dando mais atenção a isso, e você pode, em alguns aspectos, estar adorando a isso. É muito sério. Muitas coisas hoje tiram a nossa atenção, tiram a glória de Deus da nossa vida e dá a glória a outro. Isso chama idolatria. Cuidado, que a gente pode estar aqui na igreja, sendo membro da igreja, sendo seguidor de Jesus e sendo idólatra, não adorando Deus corretamente. O pecado mais questionado é esse da idolatria, o pecado mais terrível do Novo e Antigo Testamento. Não tem outros deuses para serem meus rivais para competirem comigo, diz o Senhor. Não tenho outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor, Ele fala. Então cuidado com a adoração falsa, adoração errada. Então adore somente o grande Deus. Então, como a pessoa adora a Deus corretamente? Conhecendo esse Deus, conhecendo quem é esse Deus. Ele é o grande Deus, é o Deus Criador, é o Deus verdadeiro. Segundo problema, que a pessoa não adora a Deus corretamente. Ela se esquece, ela não lembra do que Deus fez por ela. Ela esquece. E hoje, irmãos, é tanta informação na nossa mente, a nossa cabeça. Você coloca a informação de Deus, mas você vai para casa, você vai para a internet, vai para a televisão, e aí vem outras informações e vai empurrando a informação de Deus, vai tirando. É uma competição dentro da nossa cabeça para saber quais as informações mais importantes para a gente guardar. A pessoa então ela vai esquecendo. E o salmista Deus continua dizendo: Ele é a rocha da nossa salvação. O que é rocha, irmãos? É alguma coisa fincada, é alguma coisa firme, é alguma coisa dura, inamovível da nossa vida. Então isso é a firmeza que a gente tem que ter. Quem é o nosso Deus? É o Deus, é a rocha da minha salvação. Então pode vir tempestade, problemas, perseguições, angústia, nudez, espada, eu ficarei firme nessa rocha. Amém, irmãos? Amém. Então quem é o teu Deus, quem você adora? É a rocha da tua salvação, é a firmeza da tua alma. Você não se desviará, porque Ele está com você. Então isso é adoração. Deus libertador que me deu segurança firme ao povo de Israel. Nosso Deus é o povo do seu pastoreio, Ele diz. Irmãos, seja pastoreado por esse Deus. Em primeiro lugar, seja cuidado por esse Deus. Seja corrigido, disciplinado pelo bom pastor. Seja guiado às águas tranquilas, aos pastos verdejantes pelo seu pastor. Primeiramente é o pastor Jesus, depois o pastor aqui da terra também, os seus líderes. Façam o que ele diz, sejam pastoreados. O problema é que às vezes o povo não quer ser pastoreado. Esse é um problema atual de hoje. Muitos pastores têm sofrido demais com isso. Ele diz: quem é esse Deus? É o Deus que cuida de nós. Nós somos povo do seu pastoreio. É coisa linda ser pastoreado por esse Deus, irmão. É coisa linda. Seja pastoreado. Então, você quer adorar? Seja pastoreado por esse Deus. Um Deus que fez, que agiu.
Aleluia! O problema, então, de hoje, da falta de adoração, é que falta reconhecimento, falta gratidão a esse Deus que fez tantas coisas você tem recebido. Os grandes reis da França, no passado, nem banho quente eles tomavam todo dia. Você toma, não é? No tempo do Império Romano, apenas 60% da população era escrava. Na época de Roma. E eu e você temos tudo, irmãos. Temos tudo, temos saúde, podemos de vez em quando comer uma pizza, podemos, irmãos, beber uma bebida saudável, ter esse ar-condicionado, ter seu carro ou não importa. Você tem muito mais do que muitas pessoas antigamente tinham, e hoje você tem. Então agradeça a Deus por tudo que você tem. Mas as pessoas hoje estão chorando, estão reclamando, está difícil, mas esquece de falar: obrigado, Jesus, obrigado, eu reconheço que o Senhor tem sido fiel, tem cuidado de mim, obrigado, Jesus, glória a Deus. Deus faz tantas coisas na nossa vida, mas a gente se esquece. Oh Deus, eu merecia muito mais, eu sou gente fina, faço tudo direito, mas por que eu não tenho mais? E por que? E reclama. Não faça isso. Reconheça esse Deus. Reconheça esse Deus na tua vida. Olha, irmãos, a gratidão tem sido um empecilho para a verdadeira adoração. Então agradeça. E por último, irmãos, como é que a gente adora a Deus corretamente? Infelizmente tem pessoas que não adoram porque endureceram o seu coração e vivem em desobediência. A Bíblia, irmãos, ela fala coisas boas para a gente, ela nos orienta, mas ela também repreende, ela nos dá alertas, e o salmista não é diferente. No verso 7, ele diz que é o povo do seu pastoreio, mas aí ele começa a falar: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Por que ele fala isso? Porque o povo era difícil, o povo não aceitava, o povo questionava, o povo duvidava, o povo era difícil, duro de coração. E aí eu pergunto: será que é diferente hoje? Será que a palavra de Deus tem conseguido penetrar no teu coração ou ele está muito duro? Será que você está aceitando a palavra ou está rejeitando? Ele está aqui dizendo o seguinte: eles rejeitaram, e eles tiveram duras consequências. Durante 40 anos fiquei irado com eles, e eles ficaram rodando no deserto, não saíam do lugar, e ficavam rodando, e não entravam na terra prometida, porque eles não estavam adorando a Deus corretamente. Pastor, nós tropeçamos em muitas coisas. Sim, nós erramos, eu também. Ninguém é perfeito, existem falhas, sem dúvida, como disse Tiago em sua carta: Senhor, perdoa nossas multidões dos nossos pecados. Sim, mas não estamos falando de falhas que temos cometido, deslizes, escorregões que nós não estamos esperando. Nós estamos falando aqui de pecados conscientes. Eu ontem, ao ouvir aquele testemunho, Kleber, eu fiquei achando o seguinte: que coisa, eu queria pegar aquele camarada e fazer assim, ó. Eu não estava acreditando no que ele estava fazendo. E quando eu vi que estava quase no fim, que a coisa ia melhorar e piorava mais. É igual a história de televisão, você fica com raiva do inimigo, do bandido, né? Quer pegar ele. Mas depois, irmãos, vem a graça de Deus. Depois vem o perdão de Deus, irmão. Aquela história de ontem se mostrou o que o perdão pode fazer, né? Humanamente é impossível, irmãos. É só a pessoa entendendo esse amor de Deus, essa graça de Deus, esse perdão de Deus, é não endurecer o coração. Pelo contrário, é aceitar, é amolecer, é deixar esse Deus amar, perdoar. Isso é adoração.
Então aqui o problema da falta de adoração é o pecado consciente, que fere a sua consciência, sabe que está pecando. Eu sei que estou em ruptura contra Deus e continua fazendo. E ele falou, né, que estava até na igreja e tudo, e estava atraindo a mulher. Meu Deus, onde que está? Então a desobediência, a imoralidade, a maldade, o ódio, que não tolera outra pessoa, que odeia, isso a Bíblia fala que são os filhos do diabo. O diabo que é assim, odeia o ser humano, odeia o teu casamento, ele odeia quando você adora a Deus. É o diabo que faz isso. Ele odeia quando você se ajoelha para orar, quando você adora o Senhor, quando você fala assim, eu vou evangelizar, ele odeia isso. Agora Deus, ele se alegra. Deus, ele se alegra com isso. Ele fala, esse servo está me adorando. Quando ele ama a esposa, ele está me adorando. Quando ele vai fazer a obra de Deus, ele está me adorando. Então a adoração não é só o momento do louvor, irmãos. É muito bom, a gente fala, vamos começar o louvor. Mas é muito mais do que isso. Não endureça o seu coração como em Meribá. Eles experimentaram como foi dura a consequência. E aqui a gente como pastor, a gente está tentando ensinar para você a verdadeira adoração, para não ter consequências na sua vida. A gente não quer que você sofra, não tenha consequências. Por isso a gente está dizendo para você, como que você deve adorar. Muitas pessoas, irmãos, eram felizes no momento da adoração, mas se afastaram. E aos poucos foram deixando de adorar. Foram deixando de entrar pecado, porque não tenha dúvida, quem está em pecado dificilmente consegue adorar a Deus. Consegue orar, consegue levantar a mão, consegue ofertar, quando a pessoa está em pecados. Então a pessoa fala assim, puxa, a minha vida era tão feliz, não é mais. Mas a minha vida era tão infantil diante de Deus, eu era inocente, eu acreditava em tudo, e agora tem tanta coisa na minha mente, não acredito mais. Mas antigamente, por que antes eu chorava, eu me emocionava na igreja, quando cantava, quando ouvia um testemunho, e agora não acontece mais nada, eu não sinto mais nada, porque era tão gostoso fazer tantas coisas na igreja, porque era tão bom. Deus, o que eu tenho? Eu tenho saudade daquele tempo. Conhece pessoas assim? Será que você não está falando esse tipo de coisa? Onde está a tua adoração, o teu serviço na obra? Onde é que está aquela vontade, aquela alegria que você tinha e não tem mais? Então o convite essa noite é para a gente relembrar quem é o nosso Deus, é conhecer quem é esse Deus. E muitas vezes, de repente, dá até para cantar, dá até para fazer uma apresentação, dá até para fazer, mas não está mais sentindo nada. A pessoa que endurece o coração e vive em desobediência, acontece assim, ela pode, o perigo de se tornar uma religiosa, ela faz tudo acontecer, ela vem aqui, faz tudo acontecer, porque tem que acontecer, porque ela tem uma obrigação, está na escala, mas ela não está mais sentindo. Então, o convite essa noite do salmista para a gente, é resgatar essa alegria na adoração, é você querer amar quem é esse Deus, falar bem, elogiar esse Deus, é falar desse Deus. Deus, muitas vezes não tenho sentido mais, e agora falar essa noite, Senhor, eu quero voltar à essência da adoração. Tem até uma música, né, chamada isso, a essência da adoração. Eu quero conhecê-lo mais. Então abaixe sua cabeça, vamos estar orando, vamos encerrar esse momento da ministração. Eu gostaria nesse momento que você estivesse nesse momento orando e adorando esse Deus na sua vida. Eu quero, Senhor, te elogiar mais. Eu quero falar bem do Senhor. Eu quero falar bem primeiramente do Senhor. Quero falar bem da tua igreja, quero falar bem das tuas coisas, eu quero me envolver, eu quero me empolgar, eu quero viver essa adoração. Deus, eu me perdoa se eu tenho sido ingrato, eu quero te agradecer mais, Senhor.
por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu não tenho agradecido ao Senhor pelas bênçãos. Eu não posso me esquecer de nenhuma das tuas bênçãos. Ó Deus, não deixe eu esquecer. Eu quero, cada detalhe, cada coisa que aconteceu, eu quero atribuir ao Senhor a glória, a adoração. E eu me afastei, Senhor, eu quero voltar. Eu tropecei, ó Pai, eu não sinto mais, mas eu quero voltar, eu quero sentir, eu quero me renovar, Senhor, a minha adoração a esse Deus, ao grande Deus, a esse Deus que fez tanta coisa bonita nesse mundo e me fez, o Deus que me fez. Eu quero exaltar, eu quero voltar a esse primeiro amor. Então, nesse momento, eu gostaria que você orasse nesse sentido. Nós vamos encerrar orando aqui. Quando todo mundo está orando ao Senhor, eu queria saber, existe alguém que quer reconhecer esse Deus na sua vida, que quer falar assim: eu quero adorar esse Deus entregando a minha vida a Ele, eu quero entregar a minha vida a Ele? Existe alguém aqui que veio, quer falar assim: eu quero entregar a minha vida a esse Deus hoje, eu senti que é hoje o dia que eu preciso encontrar-me com Ele? Existe alguém aqui? Eu quero dar essa oportunidade.